Boa noite a todos. Tá, bem-vindos a mais uma semana de trabalhos em nossa casa. Sejam todos bem-vindos e acolhidos ao GEL. Como sempre, a gente pede que os irmãos desliguem os celulares, tá? Como de praxe, para que nesse momento a gente possa se concentrar com o trabalho aqui a ser realizado, tá? Lembrando a todos que a casa está, como todo final de ano, fazendo a campanha de arrecadação, né, de itens para a montagem da nossa cesta de Natal, que todo final do ano a casa distribui para algumas famílias. Então, aqui na frente, na entrada, tem uma lista com itens disponíveis. Aqueles que puderem contribuir, tá? A gente agradece de bom grado a todos aqueles, tá bom? Também lembrando a todos que aqueles que puderem oferecer uma carona no final do trabalho aqui de hoje, aquela carona solidária pelo local ermo, pelo, tá? Arroz, tá? Nós estamos também fazendo a cada semana a campanha de um item para a galera trazer em massa, dentro da possibilidade de cada irmão. A gente terminou a do óleo, agora está começando a do arroz. Aí quem puder trazer um quilinho de arroz, tá? Só procurar a Miriam, que resolve com todos vocês, e toda ajuda ela é bem-vinda e grata, tá bom? Eu estou falando assim porque eu estou com um aparelho no dente, mas o cara ainda é o mesmo, tá bom? Por enquanto. Tá, nesse momento, a irmã Rosa vai fazer a leitura de preparo de ambiente. Boa noite. Hoje o nosso texto vai ser sobre felicidade, do livro Reflexões, né? Felicidade não é consequência, e sim causa. A gente decide ser feliz ou não, simples assim. As coisas não vão mudar por ficarmos reclamando dessa ou daquela situação. Temos que amar a vida, independente da boa ou má sorte. Não tenho controle sobre o meu destino, mas tenho sobre a forma como vou enfrentá-lo. Decidir ser senhor de seus sentimentos, optar por ter autocontrole, dirigir os seus pensamentos e escolher os sentimentos que irá cultivar é a nossa grande responsabilidade. A vida é igual para todos, com seus problemas e responsabilidades, só mudando a forma como nos relacionamos com ela. Deus não é injusto. As leis que nos governam funcionam com precisão matemática. A lei é perfeita, o homem é que destoa. Temos que entender que vivemos para aprender, crescer e evoluir. Nós escrevemos a história de nossa vida e todas as tramas são consequências de nossas escolhas. Não devemos desistir de todos os nossos sonhos de amor e felicidade só porque um deles não se realizou. Que assim seja, graças a Deus. Elevemos nosso pensamento para a nossa prece inicial, nosso coração. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, bondade e amor, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma semana de estudos e trabalhos em nossa casa. Agradecemos a espiritualidade superior, aos nossos mentores, nossos mensageiros da paz, que estejam conosco na noite de hoje. Também ao nosso irmão que vai fazer o dom da palavra, possa nos trazer cada vez mais reflexões, ensinamentos, fortalecimento, entendimento da nossa missão, da nossa jornada, da nossa caminhada, hoje e sempre. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria, a gente recebe o nosso irmão Eugênio Correia, com o tema da noite de hoje, arrependimento e reparação. Tá? Eugênio, seja bem-vindo. Boa noite, meus irmãos e irmãs dos dois lados da vida. Mais uma vez o agradecimento pela oportunidade de vir aqui conversar um pouco, né? Já que é uma conversa, embora vocês não falem obrigatoriamente enquanto eu falo, mas nós vamos dialogando pelos olhares, pelas energias, né? Certamente, e pelas devidas intuições que vamos trocando.
Bom, o tema de hoje, arrependimento e reparação, caminho para uma evolução espiritual. Então eu quero e vou iniciar com a leitura de um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as questões das leis, das faltas, né? Quando nós pensamos em arrependimento por alguma coisa que inadequadamente nós fizemos, seja com intenção, seja apenas por vou chamar de um amadurecimento, ainda não maturidade espiritual, né? Por várias questões aí que são extremamente variáveis. Diz o seguinte: a lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofre a consequência do que praticou. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Atinge mais especialmente aquelas que trazem prejuízo à sociedade, e não aquelas que só prejudicam aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, não deixe impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma única falta, quão leve seja ela, nenhuma única infração à sua lei, que não tenha, inevitavelmente, consequências mais ou menos deploráveis para quem as comete. Segue-se que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que cometeu. Os sofrimentos, consequência disso, são para ele uma advertência de que fez algum mal. Dão-lhe experiência, fazem-no sentir a diferença do bem e do mal, e a necessidade de se aprimorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de desgostos, sem o que não teria nenhum motivo para emendar-se. Confiando em sua impunidade, retardaria seu adiantamento e, por consequência, sua felicidade futura. A doutrina espírita nos esclarece bastante sobre as nossas responsabilidades pelo livre-arbítrio que nos foi concedido, né? Então, livre-arbítrio e responsabilidade é uma coisa que, dentro da lei divina, são completamente alinhados. O início mesmo aqui da leitura, quando a gente tem certeza que muitos refletiram, né, pensaram, quando se diz, a lei humana alcança certas faltas e as pune. Alcança certas faltas, não todas, e as pune. Quem dera que as punisse todas. Quem dera que as punisse todas. Principalmente com a justiça. A justiça do princípio divino, aquela que olha todos como iguais, sem distinção de raça, de credo, de posição política, de recursos materiais, de posição social. Quem dera que assim o fosse. Infelizmente, nem sempre a justiça se baseia nos direitos naturais. Quais são os direitos naturais segundo o Evangelho do Cristo? Segundo as leis divinas, as leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, os 12 capítulos que estão lá falando sobre as leis morais. O que são os direitos naturais? São os direitos que consideram todos os homens, todos os seres humanos iguais, independentemente de qualquer variável a cada um atribuído. E é assim que o Pai nos vê. E nós estamos falando em arrependimento e reparação em função desses direitos, em função dessa perspectiva de justiça, e não podemos encontrar fora do nosso íntimo, fora da nossa consciência, qualquer desculpa do que é consequência social, consequência política, consequência de fundo ideológico, da nossa imaturidade espiritual. Não podemos encontrar nisso a desculpa para não nos responsabilizarmos, porque o grande martelo que vai ser batido a favor, eu não diria contra, mas por misericórdia, nos fazendo recomeçar e corrigir o que nós não fizemos, que é essa misericórdia divina, é a oportunidade de recomeçar e não
como diz uma filha minha, quando alguém faz uma pequena e suave explicação de alguma coisa que o menino fez, a filha já bem maior do que eu também, e o menino também, aí ela diz assim, né, mãe? Está passando a mão na cabeça dele. E a gente faz isso às vezes naturalmente, né? Naturalmente. Bom, certo ou errado não é às vezes justo. E não ajuda em nada aquele que sofre esse deleite. Por isso que o Pai é justo conosco. A misericórdia dele está em nos oportunizar, reparar aquilo que fizemos. Na mesma existência, através de passar pela mesma coisa, numa outra, através de provas que temos que mostrar que superamos aquela nossa falha moral. No ato de uma expiação, sentir em nós aquilo que fizemos de alguma maneira o outro passar. Então esse texto nos lembra muito isso. E como nos falou a página muito bonita sobre felicidade, no finalzinho dele tem, né? Confiando em sua impunidade, retarda seu adiantamento e, por consequência, a sua felicidade futura. Nossa felicidade fugaz que nós consideramos na nossa maturidade espiritual, mas a felicidade que nos foi apontada por Jesus. A felicidade do esclarecimento, a felicidade de uma eternidade, com uma evolução espiritual realmente aceitável. Então, arrependimento e reparação. Começo com uma reflexãozinha de Chico Xavier, né? Somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Perfeita, né? Nosso livre-arbítrio, responsabilizaremos por Deus. E vou pedir agora para a gente 3 perguntinhas que estão nas penalidades e prazeres futuros no livro dos Espíritos. Expiação e arrependimento nesse tema. Questão 990. Kardec pergunta aos amigos espirituais: o arrependimento se dá na vida física ou na espiritual? E eles respondem: na vida espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Nós que estamos nos empenhando, né, o quanto cada um tem a possibilidade de fazê-lo, nós que estamos nos empenhando em aprender sobre a doutrina espírita, e não é só aprender no sentido cognitivo, é principalmente aprender através da prática do que a doutrina nos ensina. Nós já começamos agora, não precisamos ainda partir para o outro lado, para já termos bastante estímulos à nossa reflexão e, consequentemente, a nos arrependermos daquilo que sabemos que está contra uma das leis divinas. Contra a igualdade. Né? Lembra aquelas leis divinas todas? É uma beleza. Contra nós mesmos fazemos. Lei da conservação, a gente não cuida nem disso daqui. Por isso que isso fica nesse estado aqui. Sem falar quando a gente capenga, quando a coluna vai, quando isso, quando aquilo, quando aquilo outro, não é? Eu sei que nós conversamos muito sobre coluna ali. Eu tenho certeza que ele pegou as minhas dores e eu peguei umas dele. Depois vamos trocar no final de novo. Também a questão daqui do pulso. Na 991, olha que interessante, Kardec, ele é insistente, graças a Deus, para nós, né, que nos ajudou a saber de muito. Que consequência produz o arrependimento na vida espiritual? Não vou nem falar nas perturbações pós-morte, né, como está no livro do estudo aprofundado da doutrina espírita e outros. Vamos falar de uma maneira genérica. Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. Dizem os entendidos que a fila é imensa. Supera qualquer fila num jogo no Maracanã, desses que considero importantes. Supera qualquer fila do INSS. Então já imaginando que é grande a peça, né? E por aí vai. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz
e por isso aspiro uma nova existência que possa, aonde possa expiar suas faltas, aonde possa reparar, expiar por sentir aquilo que às vezes fez outros passar. E aí eles pedem que a gente olhe duas perguntinhas, a 332 e a 975. Olha lá, 332. O espírito pode antecipar ou retardar o momento de sua encarnação? Isso é uma pergunta legal, bacana, que a doutrina nos ajuda a entender, porque tem gente que diria assim, quando ainda não entende direito, poderia dizer assim, pô, mas eu não volto mesmo para me danar, para eu espiar. Deus me livre para ser provado, para passar por aquilo que eu faço, que ele já sabe um pouquinho, que eu faço os outros passar. Ah, se puder, eu não volto mesmo. Aí eles dizem. Então ele pode retardar ou antecipar? Pode antecipá-lo, solicitando em suas preces. E são os inúmeros relatos de nessa fila imensa, né? Teoricamente, a gente pensa logo acima, né? Obrigatoriamente assim, nessa fila imensa de oportunidades, os que começam a fazer prece, e nós certamente, por estarmos aqui, devemos ter feito muitas, pedindo a oportunidade de voltar, porque não tem como evoluir, não tem como conviver com a tua consciência. Pode enganar o juiz, tu pode ajudá-lo a se distrair, você pode usar um recurso técnico desse que a gente vê por aí, mas a tua consciência, esse juiz, é implacável. Também eles respondem, pode também retardá-lo. Pô, que legal, pode segurar? Ah, pode. Mas não o fazem impunemente. Ele sofre como quem recua diante do remédio salutar que pode curá-lo. Porque se nós pensarmos assim, algumas pessoas que a gente possa ter conhecido na nossa caminhada, ou conhecemos hoje, a gente vê que quem faz muito, não se corrige, no fundo é muito amargurado. Parece que não, mas vive amargurado. Porque quem não está amargurado não fica buscando fazer mal ao outro. Quem não é amargurado não fica projetando fora, como diz aquela psicoterapeuta Melanie Klein, os objetos internos da sua desqualificação. Não é só no nível psíquico, é no nível da consciência. É um nível espiritual profundo. Quem está feliz, como disse a nossa página, nos lembrou a página, não fica buscando fazer os outros infelizes. Quem mais faz os outros infelizes é quem não está feliz, por incrível que pareça. E pior, às vezes é a mínima consciência que está infeliz. Mas nada lhe basta. Nada lhe é suficiente. Todos que discordam dele o ofendem. É uma coisa horrível viver assim, eu imagino, não é? Retardado. E sofre como quem recua diante do remédio salutar para curá-lo. Na 975, Kardec dá uma insistênciazinha sobre um assunto também de nosso interesse ligado à felicidade. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Está muito claro. Sim, é o que os faz, é que faz deles o suplício. Aqui, encarnados mesmos, estamos falando deles desencarnados, e nós desencarnados, mas encarnados mesmo, você vê como tem pessoas que têm prazer em chatear quem vive feliz. Mesmo uma pessoa humilde, tem prazer em pegar no pé, em reclamar, reclama da pessoa cantar às vezes, reclama da pessoa gostar de algum evento que para ele não tem significado nenhum, que deu outro satisfeito com aquilo. Essas malas existenciais, que a alguns de nós foram dadas muitas, a outros menos, mas a todos nós foi dado pelo menos uma pochetezinha. Todos nós temos as nossas. E é porque merecemos, certamente. Então, esse que sofre porque todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, intencional, por todo o bem que poderia ter feito e não fez. De pelo mal que resulta do que deixou de fazer. O Evangelho tem uma passagem muito interessante que fala sobre a gente não fazer mal aos outros, né? Que fala que isso é uma virtude passiva. Já é muito bom. Não fazer mal aos outros é uma virtude passiva. Porque a virtude ativa
é fazer o bem ao outro. Não fazer mal já é bom. Mas quantos de nós, o Evangelho também diz lá, por omissão, fazemos o mal maior, às vezes, do que aquele que o está praticando. Por quê? Porque se você tem consciência de que aquilo é errado e você se omite a se posicionar, o mal teu é tremendo. E na oração, a oração da paz, fala das nossas omissões. Das nossas omissões sociais, das nossas omissões dentro da família, às vezes, botando os limites naqueles que nós sabemos que não fazem coisas adequadas. Claro que tudo tem um preço, mas esse é o desafio de a gente manifestar uma virtude realmente. Manifestar uma virtude no nosso mundo de tantas imperfeições é um desafio. É por isso que a gente ouve uma maledicênciazinha e, não, eu não me imite. Nem para colaborar, e muito menos sabendo que aquilo pode ser uma maledicência para terminá-la. Não quer fazer, e não deve fazer assim publicamente, chama teu irmão à parte, como diz o Evangelho, e fala com ele. Terás ganho o teu irmão. Pensemos nisso. Quantos de nós, no próprio ambiente familiar, não digo nem aquele longínquo, aqueles que vêm de vez em quando, mas eu digo aquele do dia a dia, a gente cala por várias razões diferentes, mas a gente cala diante daquilo que a gente sabe que não é bom, nem para quem faz e nem para quem está recebendo. Bom, Kardec ainda nos faz na questão 992, pergunta aos espíritos, e o arrependimento ainda na vida física? Como nós estamos? E eles dizem, fazer que, já na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência aponta o erro e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então agora voltamos para nós. Não estamos do outro lado, estamos aqui. E aí? Quantas coisas a gente às vezes percebe, mas tem dificuldade em se arrepender? Coisas pequenas, não é coisa grande não. Não é nenhuma coisa que vai te botar no cárcere de repente, não. Pode até merecer. Aliás, tem tantos soltos que merecem e tantos que estão lá e provavelmente não merecem, mas isso é outro papo. Não é o meu papo doutrinário. Isso é outra conversa. Mas voltando ao doutrinário, que é o princípio dessa outra conversa também. Quantas vezes a gente sabe que usou a palavra inadequada para com o irmão? Coisa simples, né? Ninguém vai para a cadeia por isso. Pelo menos não na maioria dos países, na maioria dos sistemas e tudo. Mas pelo orgulho de admitir que errou, que foi inadequado, que foi inconsequência, que foi descontrolado. Pelo orgulho. Quantas vezes nós sabemos que falamos alguma coisa errada, não digo só uma ofensa, mas defendemos uma ideia errada? Quanta dificuldade, outra manifestação orgulhosa, a pretensão de quem tem sempre ou quer guardar sempre o domínio do conhecimento, achando que é o... Que dificuldade que nós temos. Pensemos nisso. Estamos nos comunicando pelo olhar, eu nem vou olhar agora. Eu vou ver vários olhares. Se botar o espelho, então, eu vou ficar aterrorizado, porque eu vou olhar para mim mesmo. Quantas vezes? Quantas vezes? A gente gostaria de voltar e pedir. Quantas vezes? Consideradas as respostas dos amigos espirituais superiores a essas três questões, e principalmente a 992, essa que nós estamos falando agora, em outros espaços de estudo sobre a valorização do presente e oportunidade da vida no processo reeducativo que nos é misericordiamente oferecido pelo Criador, bondoso e justo, é que entra o nosso tema arrependimento mesmo e reparação. O que é o arrependimento? Peguei um conceito, sou chegado ao dicionário. Arrependimento é pesar, lamentação pelo mal, pelo erro,
pelo equívoco cometido para ficar mais maneiro. Um equívoco. Não foi intencional, mas aconteceu. De acordo com a Bíblia, quando sincero, significa que o arrependimento é realmente uma conversão espiritual, bem como intelectual. Quer dizer, você compreendeu e a tua alma sintonizou com essa compreensão que você errou. E você está arrependido daquilo que você fez. É uma mudança de direção da nossa mente, uma mudança de atitude, geralmente conotando uma evolução. Toda vez que a gente se arrepende de alguma coisa, que a gente tomou a consciência intelectual e sente no nosso coração que erramos, nós evoluímos. Principalmente estamos buscar a reparação daquilo. É um traço de evolução. Consequentemente, pisamos na jaca, naquela linguagem popular, quando aprontamos, tomamos a consciência de que aprontamos e ficamos na nossa. Pior, se puder, alguns ainda se puder, projetam em outros a responsabilidade. Quantas vezes, às vezes, na ambiência de trabalho, quantas vezes na própria casa, quando você é questionado em alguma coisa, você logo aponta o outro. Tipo assim, olha para o outro lado, deixa de olhar para cá. Imputa a outro a culpa de uma coisa pela qual você é o responsável principal. Então, quando falamos em arrependimento, vou dar 3 pontozinhos aqui, que no livro Mereça Ser Feliz, psicografado por Hermance Dufour, aliás, psicografado, não, inspirado por Hermance Dufour e psicografado por Vanderlei Oliveira, nos diz. Ela aponta 3 pontos. Desejo de melhorar, é o primeiro ponto de arrependimento. Todos nós começamos a nos arrepender, começamos quando a gente começa a ver a doutrina espírita, começamos a pensar nas coisas que a gente fez ou a gente está fazendo, e vem aquele desejo de se tornar melhor. Já é o primeiro passo, já é legal. Mas o segundo, quando a gente sente realmente a culpa. E quando eu digo culpa, não como a gente geralmente fala no nosso popularidade da culpa, aquela coisa pesada, não. A culpa é um sentimento primordial que o Pai colocou em nós. Então eu vou trocar o nome, em vez de culpa, eu vou chamar de responsabilidade. Quando nós vem o desejo de se melhorar, e a gente passa a olhar para os nossos atos, e aqueles que não foram adequados, segundo as leis do Pai, aqueles que não foram que prejudicaram de alguma maneira algum irmão, ou a nós próprios, a gente passa a ter a responsabilidade quanto àquilo, assumir. Não, eu sou o responsável. O terceiro, o esforço de superação. Porque quando você ganha responsabilidade sobre alguma coisa, o auge do arrependimento é você querer reparar, é você querer superar aquilo, melhorar. Esses são os 3 pontos básicos. Então vamos ver cada um deles em separado. Desejo de melhora. Expressa-se através da necessidade de reconhecer a própria penúria moral. Um erro. Sentir que você errou moralmente. Assimilá-la livremente em razão do idealismo nobre que nos inspira a doutrina espírita. Que é um idealismo nobre, não é aquele idealismo só de ideias, é um idealismo de sentimento. Quem abraçar a doutrina espírita, ou qualquer caminho outro de aperfeiçoamento espiritual, busca se melhorar moralmente, busca amadurecer espiritualmente, busca se tornar um ser humano melhor, qualquer outro. Não importa, pode até não ter caminho religioso nenhum, porque tem gente que não tem religião nenhuma, é muito mais religiosa no sentido da religiosidade, da ligação com Deus, do que eu, talvez que abracei a doutrina. Mas a doutrina me atende, no meu nível de raciocínio, ela me atende como outro caminho me atendeu no passado. Então, conhece a ti mesmo é o ponto fundamental, né? Como em outros caminhos, como eu já disse. Quando a gente vai se conhecer a nós mesmos, a gente cansa de ouvir isso, né? Pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec chega e dá aquela seca em cima dos benfeitores espirituais. O que devemos fazer ainda nesta vida para sermos felizes e evitarmos os arrastamentos do mal? E eles respondem: faça o que já foi recomendado por um sábio da antiguidade, conhece a ti mesmo. É velho tema nosso, né? E aí, quando a gente vai se conhecer,
principalmente quando a gente começa a aprender um caminho novo, como por exemplo a doutrina, e a gente ainda não amadureceu totalmente, mas está entusiasmado, está empolgado, o coração está envolvido, a cabeça já tem várias informações. A gente tem 3 pontozinhos que a gente tem que harmonizar. O primeiro é o seguinte: o que gostaríamos de melhorar? Acontece muito em seminários de final de semana, seminários de autoajuda, essa coisa toda, é legal, dá maior pique, né? Se nós vamos pensar na doutrina espírita, a gente se entusiasmou com uma palestra que ouviu, está louco, está entusiasmado, a gente quer começar, num domingo a gente quer começar segunda-feira sendo Jesus. Tu leva, é o nosso ideal, mas você já não vai dar certo, porque você vai cair dali aos 2 ou 3 passos e vai se desanimar. Então, o segundo ponto, vamos ver dessa relação imensa, eu tenho uma lista imensa, o que eu quero melhorar, porque gostaríamos de melhorar, eu gostaria de melhorar tudo, mas já fui prevenido por alguns que me falaram algumas coisas sobre a doutrina, nesses meus momentos de aprendizado, que eu vou ter que voltar aqui nesta terra muitas e muitas e muitas vezes. Isso se eu tiver sorte de não ir para um outro orbe um pouco mais intenso, já que a Terra vai se melhorar progressivamente. E aí a gente cai na humildade. O que consigo melhorar? Começo pelas pequenas coisas. Eu gosto muito daquele exemplo, talvez tenha citado aqui, que eu estou falando. É mole conseguir uma grande, de repente, ganhar na Mega Sena e conseguir colocar suas dívidas, suas coisas todas em ordem, dar uma arrumação da sua vida. Inclusive, a gente pretende chegar no Laje, dar um dinheirão para o Laje, assim, tão cedo ele vai ter que fazer IACSO para poder pagar a folha dessa terceira. Eu quero fazer, eu vou chegar lá e vou fazer verdadeiros arranha-céus na Rocinha, uma coisa assim. Bom, não vai dar certo, mas a gente pode fazer alguma coisa. Aí começa com um dos orçamentos, pelas pequenas coisas. Como é que eu posso ajustar meu orçamento? O que eu posso liberar de algum hábito que eu tenha, que não vai prejudicar outra pessoa? Do que eu vou ter que, de alguma maneira, me restringir? E por aí vai, né? Bom, e o primeiro passo para isso, o que é? É aprender novos hábitos. Trabalhar em cima de novos pensamentos, de novos sentimentos. É a posição de aprendiz. Primeiro passo recomendado no livro Reforma Íntima Sem Martírio, também por Hermance do Fogo. Livro muito interessante, por sinal. E lembrar o postulado de Einstein, que nos dá muita animação. Eu gosto de repeti-lo, devo já ter falado aqui, porque eu acho isso incrível, porque eu digo isso para mim todo dia e não consigo aprender integralmente. Ele, quando olha no espelho, diz assim: estou começando um dia, pai. Me ajuda, já que eu quero resultados novos, me ajuda a fazer as coisas diferentes hoje. Porque Einstein dizia o seguinte, que a maior insanidade humana é fazer todos os dias as coisas da mesma maneira e esperar ter resultados diferentes. E ele não está errado, tá? Vou aos mesmos lugares e quero me purificar. Penso, cultivo, rego os mesmos pensamentos não positivos e quero que a minha psicosfera melhore. Continuo descontrolado, usando palavras com energia baixa, super melindroso, e etc. E quero me equilibrar emocionalmente. Não vai dar certo. Primeiro passo, postura de aprendiz. Segundo passo, conhecer as minhas fragilidades. E o terceiro, renúncia. Renunciar ao ambiente que não te faz bem, mesmo que ele ainda te deixe assim entusiasmado. Renunciar àqueles olhares que não deve botar para certos lados. Renunciar a certas ideologias que não fazem bem. E a renúncia. Mas não renunciar à lei divina, não renunciar ao Evangelho. Ao contrário. Por isso, muitas vezes, precisamos nos empenhar em mudar ou, pelo menos, atualizar. Isso foi uma observação que eu coloquei aqui. Papo de coach. Ressignificar ou atualizar. Porque já que eu não consigo mudar, vou dar uma atualizadinha. Não, eu não consigo mais deixar de ir ali, mas vou atualizar um pouco. Vou uma vez ou outra.
e vou trabalhando para perseverar, né? Para tentar ir fazendo. Desejo de melhora. É o segundo ponto, né? É o doloroso encontro com suas sombras interiores. Linguagem junguiana, sombra, né? Mesmo quando queremos sinceramente nos ver livre delas. Olhar para os nossos reais defeitos, nossas fragilidades morais, não é fácil. Tanto é que a gente tem uma tendência, geralmente, de terceirizar. É por causa do governo, é por causa de fulano, é por causa de cicrano, é por causa da mamãe. Tanto é que a mãe vive nos consultórios psiquiátricos, terapêuticos. Ela deita sempre no sofá, ao lado daquele que ali está. Porque é sempre a mãe, o pai, o primo, o avô, a namorada, a sogra. Sim, não, somos nós. Os outros são apenas, como disse Joana Padivaldo, são apenas estímulos para que a gente cuide da gente mesmo. Porque a nossa luta é contra nós mesmos. E o contra está no sentido contra aquilo que em nós não nos permite ficar a favor de nós. Porque a gente conhece a lei. Ou pelo menos devemos conhecer. A renovação espiritual é serviço constante, onde e em que situações estivermos. Não só para locais especiais ou finais de semana. Hoje nós falávamos, numa outra casa que nós estávamos fazendo um estudo sobre mediunidade, e fomos falar algumas qualidades e procedimentos e tudo para que o médium esteja dentro da casa espírita e realmente viva uma postura melhor. Mas é só na casa espírita. Você é médium 24 horas por dia. Você não é médium só na hora que senta ali, eu ponho o branco, ou não ponho o branco, isso não importa, porque o branco na verdade está por dentro, o branco por fora ajuda, mas não resolve. O branco sintetiza todas as cores, né? Nós sabemos. Não adianta falar em Deus se o coração não está com Ele. E o pior é que às vezes a gente não tem essa consciência. Não é que a gente faça de maldade, não, né? Da mesma maneira que não adianta chegar aqui, não contar história nenhuma, não fazer graça. Eu não consigo nem representar isso. E falar mansinho, falar com açúcar. Cada palavra acariciar o seu rosto. Escolher as palavras para que não saiam do repertório kardeciano, por exemplo. Isso ajuda, mas não resolve. O que resolve é a intenção do coração. Isso ajuda e deve ser cultivado, é claro. É ter tolerância e paciência com suas possibilidades reais de evolução. Paciência com você mesmo. Como a gente não tem nem com os filhos da gente, né? A pessoa está cheia de problemas e quer que resolva, no dia seguinte quer que pare. A gente chega a dar estímulos assim, vou cortar sua mesada. Não vai poder mais, é uma resenha. Ir àquele jogo, nunca mais, se você repetir esse seu comportamento. E o sentimento de culpa, esse sentimentozinho que eu já falei, que é o segundo ponto. Em nosso estágio de aperfeiçoamento espiritual, podemos tomá-lo como um fator de impulsão para a melhora dessas questões aí, dessas camuflagens que fazemos. Então, um fator de melhora. Por quê? Porque é a responsabilidade que a gente tem que ter. Tem uma coisa de sentimento de culpa, eu tenho uma porção de coisinhas aqui, mas estou ali conversando com aquele relógio, como sempre, aliás, eu nunca ganho a conversa, mas também nunca obedeço, eu sou muito rebelde. Dentre essas questões da culpa, eu queria lembrar o seguinte: a culpa nos intoxica demais, esse sentimento, principalmente quando ela adoece no remorso. Quando é que a culpa adoece no remorso? Quando você fez alguma coisa e não a reparou. Quando você fez alguma coisa e começa a se arrepender, mas não passa por esses pontos aqui. Vem aquele sentimento que fica convulsionado e intoxica a gente. E abre a nossa porta para tudo aquilo que em volta de nós quer que a gente vá cada vez mais para baixo. Inclusive os amiguinhos ainda equivocados, né? Então, assim, os possíveis sentimentos destacados, quais são eles? Autopunição
destacar a autopunição no sentimento de desmerecimento. A pessoa vive se autopunindo, se martirizando internamente, embora às vezes pela boca esteja culpando outras pessoas, mas por dentro sabe, a consciência sabe. E o físico é penalizado. Posturas de vítimas da vida. Eu posso ser... Isso é um jogo de poder, tá? Em análise relacional, no livro Estudantes OK, a gente pode ver lá, né? Um dos jogos de poder é a vítima. Tem gente que controla gritando, brigando, falando alto, dizendo coisa que é um pouco ofensiva, mas tem outros que controlam os outros. A pessoa que está sempre vitimada, aí ninguém quer, pode machucar, pode tocar, e ela vai controlando. Mas está sofrendo. Está sofrendo. Dentro, está sofrendo. No inconformismo e no azedume. Pessoa que vive inconformada com tudo, vive azeda. O azedume. Está sempre chateada, a vida parece estar sempre pesada. Tu olha a vida dela, olha para o outro do lado, com muito mais problemas, e ela parece que tem todos os problemas do mundo, está com ela, nada lhe satisfaz. Não há pedaço de pudim de leite que lhe deixe satisfeito. Pudim de leite. Não há um pedacinho de pudim de leite que lhe deixe satisfeito. Embora ela acaba de comê-lo. E aí começa a ficar chateada porque não respeitou a dieta, porque não sei o quê. Tem sempre um problema. Autopiedade. Ou nas lamúrias e queixas constantes. Eu já brinquei uma vez aqui comigo, e falando para vocês, tenho certeza, porque eu adoro esse meu amigo que é brincalhão, que diz assim, Eugênio, sabe que é uma pessoa chata? Eu já sabia que ele uma brincadeira, porque ele é muito espirituoso. Eu disse, não, quem é? Como é que é? Ele disse assim, é aquela pessoa que você encontra com ela na rua e diz, como é que você vai? E ela começa a contar e não para mais. Geralmente com um monte de lamúria, não sei o quê. Não adianta que dela você não vai ter uma dor. A dor dela sempre vai ser pior. E às vezes, geralmente, são os que menos, em relação a outros, sentem a dor. Os possíveis sentimentos destacados, esses que eu falei, dentre outros possíveis, ocorrem quando a culpa adoece no remorso, ao invés de nos conduzir ao arrependimento sincero e à necessária reparação. E o terceiro é o esforço de superação. Então, já que a gente está, imaginando que não está nessa situação, a gente quer superar. Aí vai lá. É a ação que promove o equilíbrio no processo de arrependimento. Não existe arrependimento real sem reparação. A reparação é o arrependimento em ação. A reparação é o arrependimento em ação. Uma ação, uma palavra de desculpa sincera, a humildade superando o teu orgulho, devolver a alguém alguma coisa que você tirou inadequadamente, inclusive a paz. Sim, tá tudo bem. Mas e se a pessoa já tiver morrido? E se a situação não puder voltar? Porque às vezes as pessoas têm muitas estratégias assim para não reparar, né? Faça pelo outro, como vai ter que fazer certamente, se não pelo mesmo reencarnado em outro momento. Faça por um outro aquilo que você não pôde fazer. Vai resolver totalmente? Vai atenuar bastante a sua responsabilidade, vai amadurecer com isso. Foi grosseiro com alguém, mas não viu mais, a pessoa morreu, tu vive arrastando aquele peso, né? Faça com o outro. Fale com o outro da forma que você gostaria de fazer. Tenho certeza que todos nós temos muitas coisas que podíamos fazer assim, né? Reparando. Importante lembrar que enquanto o arrependimento vivifica a nossa responsabilidade moral em reparar o erro cometido, alcançando o auxílio das esferas superiores, que toda vez que você põe a roupa para se melhorar, eles vêm e abotoam para você. Às vezes ainda te dão um complemento, te jogam uma joia em cima. Simbolicamente estou brincando, eu sei, mas estão sempre dispostos a ajudar.
Quando a gente abre a porta do nosso coração, eles pulam para dentro. Escancaram todas as janelas da nossa consciência e nos auxiliam. Mas tem que ser uma coisa sincera. Porque lá em cima, aqui embaixo, falando lá em cima, não dá para enrolar. É por isso que o Evangelho também diz, quando nos fala da indulgência, que quantas vezes Deus, o plano superior, perdoa aquilo que nós condenamos e condena aquilo que nós perdoamos. Porque o Pai sabe qual é o móvel real do nosso coração. Qual é aquela intenção que está lá e que às vezes nem nós ainda tomamos total conhecimento, mas ele sente a força, a vontade de mudar, a vontade de corrigir, e aí eles vêm com tudo para nos ajudar. Dão verdadeiras moratórias a gente. Verdadeiras moratórias a gente. E quem lida com a espiritualidade, em alguma oportunidade, ou conhece os casos, sabe que muita gente vem para perder muitas coisas, inclusive membros físicos, e pela vida que se realinhou, não perde. Pode ter um problema ou outro, não perde. São as moratórias. Reparação. Já eu estava pulando. Eu queria só lembrar uma coisa. Eu peguei um quadrozinho que tem uma bibliografiazinha chamada Fala Preto Velho, muito interessante, mas que esquematiza o que tem em outras bibliografias também, mas eu peguei nessa, e aí montei uns quadros com isso, quando fala nos sentimentos tóxicos, né, nessas coisas. Então a culpa, por exemplo, quando ela adoece no remorso, o que acontece? Em nível de, só vou trazer mais perto do rosto, que o quadro está pequeno, e a visão está menor ainda. Quando adoece, o remorso favorece as condições do implante do chip do não merecimento. É aquela pessoa que acha que não merece nada, se autodeprime, isso e aquilo, porque é a culpa que está macerando ela. Então ela se autopune, como a gente já viu naquelas questões anteriores. Desestabiliza o chakra solar, o centro solar de energia, que desconecta, né, os outros chakras. Ele está mais ou menos no meio de tudo que é físico e de tudo que começa a se exaltar. Deixando aqueles que disso passam de aspirar forças renovadoras. O que tem como consequência? Olha só o que lá está colocado. Mentalidade fragilizada perante a vida. Vitimada, eu falei de outra maneira, por outra bibliografia. Apatia para o desenvolvimento de metas. Bloqueio das energias de prosperidade. Dificultando a atuação das boas coisas e das boas relações. Grande perda de energia vital. O chakra fica aberto, puxando o que estiver no ambiente não bom, né? Vai atraindo. Não vou nem falar nas questões físicas dos órgãos gástricos, etc. O chakra solar é como o nariz da alma. A áurea é como o pulmão. E o ectoplasma é como o sangue, na comparação que é feita lá para a gente entender. Com o nariz entupido de culpa, a áurea em colapso e o ectoplasma se contamina das energias do ambiente e de outras pessoas. Ou seja, tu absorve o que de pior está em volta de você. Reparação. Ação restauradora ou consertar algo. Isso é o dicionário que nos diz. Satisfação dada a alguém por uma falta, uma ofensa, uma retratação. Tão simples, mas é tão difícil para a gente pedir desculpa. Principalmente quando nós, orgulhosamente ou pretensiosamente, nos julgamos superior. Seja por uma posição, um chefe chegar por uma pessoa hierarquicamente, na hierarquia abaixo dele, claro que moralmente muitas vezes acima, espiritualmente muito mais amadurecido, e dizer, olha, eu te chamei aqui porque eu falei, por exemplo, estou inventando aqui, falei erradamente com você, te culpei por uma coisa antes mesmo de saber as coisas. Tu já pensou como isso é importante para os dois, não é para quem está ouvindo não, mas para ele, principalmente diante do plano superior. Chegar com um filho, uma filha, um irmão,
e dizer, olha, eu errei com você. Eu não estava bem, isso e aquilo. Você não está inventando muita teatro, não. Porque não é para isso também. Vai tirar um pouco da energia, da positividade do ato. Né? Mas é um arrependimento real. Pode ser até que na hora você olha os olhos ou a boca, dependendo da relação, não te contemple com aceitação. Mas aquela ficha vai cair. Tu fez a tua parte, a tua responsabilidade. E quando cair, vai ser de grande ganho para aquela pessoa. Quem sabe ela vai fazer com muitos outros aquilo. Toda vez que eu falo muito do coração, eu tenho que beber água. Porque se a água não entrar, ela sai. Um truque que eu já falei foi ensinado por um amigo meu, um oficial de marinha brabo, que Deus me livre, enorme, maior do que eu. Mas quando começa a falar da doutrina, ele se emociona, ele fica uma beleza, um coração que não tem mais tamanho. No capítulo 7 do livro Céu e Inferno, que é o Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. Né? Dá até medo, né? Código Penal. A reparação consiste, tem que aproximar mais ainda, que agora os olhos ficaram meio tumultuados. A reparação consiste em praticar o bem para aquele mesmo a quem se faz o mal. Aquele que não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, certamente irá repará-lo em outra. E vai ficar um pouco incomodado. Eu trouxe um pedacinho, não é para assustar ninguém, até porque vocês conhecem isso muito bem, uma conversa do Jorge Elahá sobre o umbral. E ele diz, eu vou ler aqui, umbral vem do latim sombra, treva, escurecido. Então, entre a treva e a luz existe a sombra. Então, umbral não é sombra, não é treva, hein? Só para também já fazer essa diferença. No Esperanto se chama, umbro o nome. É uma transição entre a escuridão e a luz, naquele meio termo. Quer dizer, não cair lá para o mais fundo, mas estou longe do mais iluminado. E a luz? É uma região do mundo espiritual que não são as trevas, mas que também não é uma região maravilhosa. As trevas são lugar das almas endurecidas, que odeiam, onde se planeja o crime, onde se produz os processos obsessivos, aonde as pessoas vão ou estão cheias do desejo de ódio e vingança. É o local onde as pessoas estão não arrependidas do que fizeram. Já o umbral é onde as pessoas estão em pânico por conta do que fizeram. É local de dor, de gritos, de gemidos e de soluços. Às vezes ainda em vida, quando a gente não tem o amadurecimento do arrependimento e não busca reparação, às vezes isso é culpa. Isso é aquela dor que a nossa consciência, graças a Deus, fica ali no nosso pé. Como Jesus disse que onde haverá pranto e ranger de dentes, ele não estava se referindo às trevas, era ao umbral. É profundamente perturbador, ele produz o pânico, um pavor. Muitos de nós, quando entramos em certas síndromes, na verdade, tem a ver com a nossa consciência que começou a nos chamar a atenção para algumas questões. É profundamente perturbador, ele produz o pânico e o pavor, voltando. Há uma quantidade enorme de equipes socorristas nesse local. O umbral é extremamente visitado pelos espíritos benfeitores. Eles caminham pelo umbral tentando identificar os que já estão arrependidos, aqueles que estão apavorados, aqueles que não têm a mínima condição de socorro são os escolhidos, mas os que já estão arrependidos. Onde a consciência já começou a despertar. Não é um local de permanência eterna. Elas ficam ali, as almas, né,
até que tenham condições de dizer: eu preciso de ajuda, alguém me socorra, eu me arrependo do que fiz, ou das coisas que fiz. Esses estão maduros para serem socorridos. Aí os mentores vão ao encontro deles e os socorrem. Mas o arrependimento tem que ser sincero. Se for só desespero, sem arrependimento, ainda deverá ficar mais um pouco nessa região até ter a condição mínima de socorro pelos mentores espirituais. Nós ainda não estamos lá. Isso é uma dimensão, claro, é dimensão prática. Mas quantos de nós já vivem no umbral da nossa consciência? Até que a gente desperte para as coisas que erramos e busquemos a efetivação do nosso arrependimento através de ações de reparação. Seja diretamente com aqueles ou aquilo que nós erramos, ou em coisas que nos possam similarmente dar o sossego da consciência. Nem todas as faltas acarretam o prejuízo direto ou efetivo nesses casos. A reparação se realiza fazendo-se o que deixou de fazer. Quer ver como está bem perto da gente? Olha só. Cumprindo-se os deveres que foram negligenciados ou desprezados. No próprio trabalho. Uma pessoa que você não atendeu, você está numa repartição A, B ou C de orientação. Alguém que você se furtou a dar uma atenção. Poderia começar a dizer uma porção de coisas, né? Mas eu sei que cada um de nós tem as suas coisas para lembrar. As missões em que se tenha falido. Eu era isso, fali. Como um profissional, não importa que nível de profissional seja, eles todos são do mesmo nível, só muda as especificações. Não é o título acadêmico que faz um profissional ser melhor do que o outro. Isso é uma arrumação da gente aqui de baixo. Né? Mas quantas pessoas de serviços auxiliares são muito mais profissionais do que muitas pessoas com PhD. Praticando-se o bem reparador ao mal que se fez. Bom, eu queria, para dar finalização, ler um pedacinho desse livro Opinião Espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier, inspirado por ele e por Valdo Vieira, inspirado por dois grandes espíritos que todos nós já vimos, Emmanuel e André Luiz. Esse livro é uma leitura de bênçãos cada capítulo. Esse capítulo, eu selecionei um pedacinho dele, fala, capítulo 13, autocrítica. Quem quiser fazer uma redução numerológica, 1 em 3 dá 4, é só lembrar do que significa 4, né? O milagre é a invenção da gramática para efeito linguístico, pois na realidade somos arquitetos do próprio destino. Não tem ninguém que arquiteta para a gente, não tem ninguém que nos salva de alguma coisa, isso tudo mas nos ajuda, né? Na nossa fragilidade ainda. Se algum erro de cálculo existe na construção de nossas existências, o culpado somos nós mesmos. Vou trocar culpado, eu sei que Valdo Vieira e Chico Xavier é Valdo Vieira, Emmanuel e André Luiz, quem sou eu para pensar em mudar alguma coisa? Mas, lembrando que é uma questão de linguística, eu vou trocar culpado, os responsáveis somos nós mesmos. Porque dentro da nossa vulgaridade aqui de baixo, culpado já está sentenciado, né? Então somos responsáveis, temos que responder por aquilo. Todos caminhamos suscetíveis de errar. Todos já erramos bastante e todos ainda erraremos necessariamente para aprender a acertar. Contudo, nenhum de nós deve persistir no erro, porquanto incorreríamos na abolição do raciocínio que nos constitui a maior conquista espiritual, livre-arbítrio e responsabilidade, a razão, como diz a doutrina espírita.
no reconhecimento da falibilidade que nos caracteriza, se não é lícito reprovar a ninguém, não será incondicionalmente aos outros, não será justo cultivar a indulgência para conosco. O Evangelho também nos fala sobre isso, lá no capítulo 17. E se nos cabe perdoar incondicionalmente os outros, não se deve adiar a severidade para com as próprias faltas. A gente tem que cobrar da gente mesmo. Portanto, para acertar, não devemos fugir ao conhece a ti mesmo, que principia na intimidade da alma, com o esforço da vigilância interior. Esse trabalho analítico de dentro e para dentro nasce na humildade e na intenção de acertar com o bem, demonstrando para nós próprios o exato valor de nossas possibilidades em qualquer manifestação. Autocrítica, sim, e sempre. Podão da sensatez para os supérfluos e a fantasia. Balanço do comportamento. Sopesa todos os nossos atos. Lima da verdade. Dissipa a ilusão. Dá uma limada nessa nossa autoimagem, super se sentindo, deixando a mania, como diz as crianças lá em casa, acho que são maiores do que eu, estava querendo causar. Demorei para aprender isso. Metro moral define o tamanho do nosso discernimento. Espelho da consciência reflete a fisionomia da nossa alma. Em todas as expressões pessoais é possível errarmos para mais ou para menos. Quem não avança na estrada do equilíbrio, que somente a autocrítica delimita com segurança, resvala facilmente na impropriedade e no excesso, perdendo a linha das proporções. Sê fiscal de ti mesmo, para que não te levantes por verdugo dos outros. Reparando os próprios atos, vive hoje a posição do juiz de ti próprio, a fim de que amanhã não amargues a tortura de ser réu. Arrependimento sincero sempre. Reparação incontornável para tudo aquilo que nós falhamos. Então esse, meus irmãos, eu acho que é a nossa grande questão, porque se a gente tem condição de olhar para aquilo que a gente errou, é só olhar as leis do Pai. Mas mesmo se não quiser saber aquelas leis todas lá, ficar lendo aqueles detalhes todos, aquilo ilustra. Aquilo não é um aprendizado só por aprender. Ali é como as nossas leis. E, como as nossas leis dizem, ninguém será irresponsabilizado no que fizer, alegando que desconhece a lei. Então, busquemos pensar sobre isso, né? Eu estou falando, eu ouvi aí me veio a cabeça da minha cutucada de sempre. Não podemos ter referência da justiça divina pela justiça humana ainda. Lá eles veem tudo. E nenhum advogado entra com algum recurso técnico maleável e não encontra alguém com ausência de visão jurídica suficiente para anular aquela prova e começa aquelas desculpas. Porque elas não foram recolhidas assim, por isso, por aquilo. Desculpas que só servem para alguns, porque muitos estão aliviados da liberdade sem terem feito a metade. E às vezes, por consequência daqueles que estão aqui fora, continuando fazendo o inteiro. Então, vamos cuidar de nós. A doutrina nos ajuda e já é muito bom. Não precisamos botar nenhuma camisa especial, não precisamos colocar nenhuma cor específica. A cor tem que ser a cor do coração. E a camisa tem que ser a camisa dos direitos que o Pai nos trouxe como direitos naturais e da justiça dele. Essa é a camisa. Que Deus nos ajude, então, a despertar. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpe os escorregões, tá? E que a gente possa pensar sobre isso. E quando eu digo a gente, eu penso principalmente eu. E quando eu vou lendo essas coisas, eu fico com maior preocupação do que vai acontecer quando eu chegar lá em cima.
Eu comecei a juntar dinheiro para pagar os meus advogados. Estou assim, fazendo uma poupança específica para quando eu for para o plano espiritual. Embora digam que lá esse dinheiro não vai valer nada. Mas vai que eu encontro alguns daqueles que aparecem na televisão. E consigo conversar com eles, como diz um advogado que me dera por responsabilidade de representar na peça que vai haver lá no Cardenal. É um advogado que é o maior trambiqueiro. E ele gosta de falar ao pé do ouvido das pessoas, né? Então, aquele advogado, eu não sei porque que deram, deve ter sentido a energia. Não, porque você gosta muito das pilhérias, aí você vai fazer o pessoal rir. Eu digo, vou rir da verdade. Muito obrigado. Vamos nos preparar para a prece final hoje com o nosso irmão Eugênio. Meus irmãos e irmãs, dos dois lados da vida, vamos orar. Agradecendo aquele que a todos nós criou, nosso Pai, nosso Deus, de amor e justiça. A Jesus que nos trouxe o caminho, a verdade e a vida, através de seus exemplos e ensinamentos, através do seu Evangelho de amor e caridade. A Francisco de Assis, mentor espiritual desta casa, e a toda a espiritualidade bendita, que nos assiste, que nos orienta, que aqui auxilia nossos estudos e trabalhos. É aquela que a cada um de nós acompanha e busca sempre nos orientar no caminho da luz. Gratidão. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, de ouvirmos, de falarmos, mas principalmente pela oportunidade de refletirmos. Que o tema de hoje seja um tema de nossa vida. Buscar sempre o arrependimento de tudo aquilo que fizermos, mais ou menos conscientemente, contra as leis divinas, e buscar esse arrependimento e a natural reparação como caminho para a nossa evolução espiritual. Que possamos daqui levar isto e distribuir a todos aqueles que conosco cruzarem, na família, nos condomínios, nas vizinhanças, no trabalho, no dia a dia, lembrando sempre que todos nós somos responsáveis inicialmente pelo que fazemos. Daí, olharmos mais para nós do que para nossos irmãos. E assim, pedimos a permissão para dar término aos trabalhos desta noite, dando graças a Deus, e que assim seja. Lembrando a todos, tá, que a nossa campanha de arrecadação de mantimentos, de itens para a montagem da nossa cesta de Natal está aberta, à disposição. Ali na frente tem uma lista com os itens que a gente está arrecadando. Essa semana a gente está na campanha do arroz. Quem puder, durante os trabalhos, durante a semana, até semana que vem também. Um pacote de 5 quilos, né? tá? Pacote de 5 quilos. Um pacote de 5 quilos. Tá legal então. Tá? Então, obrigado pelo silêncio respeitoso. Uma boa noite, que possamos chegar em casa na paz do Mestre.